Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso estimado Juris Accelerator, né? Hoje com dois convidados pra lá de especial, que dispensa comentários, dispensa qualquer tipo de apresentação. Então já gostaria de começar agradecendo a presença de um deles, Dr. Edu Mariano. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, né? E pela confiança também em poder vir conversar com toda essa nossa audiência de advogados e advogadas de todo o Brasil, falar um pouquinho sobre marketing jurídico, falar um pouquinho sobre metodologia, né, dessa nova advocacia. Então, muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, em primeiro lugar, eu estou muito honrado de estar aqui com vocês. A gente tem conversado um pouco sobre esses caminhos, né, da advocacia digital, dessa nova advocacia. E quanto mais a gente conversa, mais eu vejo que a gente está alinhado com as mesmas ideias, o que a gente pensa a respeito desse assunto. E eu percebo que a advocacia ela tem passado aí por um ponto de inflexão. No seguinte, no passado, um passado bem perto, não muito tempo, a gente aprendia com quem? Com os mais velhos. Uhum. E hoje, a gente, claro, continua aprendendo na advocacia com os mais velhos, mas também a gente tem aprendido muito com os mais jovens. Eu vejo aqui na nossa jornada lá no escritório no digital, e muito do nosso aprendizado, especialmente no que diz respeito a marketing digital, a empreender na advocacia, a estratégias, a tecnologia. Esse meu conhecimento vem desse pessoal mais jovens. Então, é um prazer para mim estar aqui com você, Lucas, com o Guilherme, com a RPF Comunicação. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Cara, o prazer é todo nosso. Que legal, Edu. Gente, eu também queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no episódio Juris Accelerator. É uma honra sempre estar do seu lado, Lucas, agora com essa presença incrível que é o Edu Mariano, um cara que eu admiro muito porque, ao contrário da maioria dos mentores que a gente vê hoje no mercado, eu sinto que o Edu é uma pessoa que une muito a teoria com a prática, né? Sim. Não é aquele tipo de conhecimento que não envolve, ele vive isso na prática dentro do escritório dele. Até algo que eu queria ouvir de você, Edu, como tudo isso começou, sobre sua jornada, porque eu sei que hoje, dentro do seu escritório de advocacia, né, vocês vivem essa força do digital e tudo e toda essa nova advocacia que vem sendo experimentada em tempos atuais, né? Exato. Assim, eu sempre falo para os meus alunos, para os meus mentorados, que eu compartilho aquilo que a gente vive lá no escritório. É aquilo que a gente estuda, que a gente vive e que a gente acredita. E isso faz uma diferença. Então, falando um pouco da minha trajetória, eu sou advogado há 20 anos, tenho um escritório em São José do Rio Preto, ao lado de dois sócios, que é meu irmão e minha cunhada, doutora Hamilton, doutora Adriana. E nos últimos 5 anos, eu fiquei o responsável por fazer essa integração, né, de agregar o digital ali na nossa operação. Uhum. E vocês sabem que 5 anos no digital é bem diferente de 5 anos no analógico. Uhum. Exatamente. É tempo para testar muita coisa, para errar muito. Sim. A gente cometeu muitos erros, mas isso é importante porque a gente aprendeu com eles, a gente ajustou esses erros e aprendendo, ajustando, hoje a gente conseguiu aí ter um crescimento exponencial no escritório. Então, quando eu digo que você consegue aprender com os seus erros, você consegue ajustar aquilo, isso faz uma enorme diferença. Na realidade, né, cara, até fazendo um parênteses, se a gente for pegar o significado da palavra marketing, né, que hoje está muito em alta no mercado da advocacia, é mercado em ação. É um mercado que se movimenta. Então, Exato. É natural a mudança de rota no meio do caminho. Sim. Percebe como é natural do marketing o teste, Exato. né? A mudança de rota. Às vezes, muitas das vezes, principalmente em campanha, o que tá dando certo agora, passa daqui 6 meses já não tá. Né? E é super importante isso. Exato. Hoje, o que eu compartilho com advogados, com outros escritórios? Fazer com que eles percorram esse caminho que nós percorremos, mas de uma forma mais rápida, mais segura, sem errar tanto, no mínimo, não cometer esses mesmos erros que nós cometemos. Isso vai gerar o quê? Uma economia de tempo, de investimento. E é isso que eu tenho compartilhado nas minhas mentorias. Perfeito. E como que, até assim, você
é sócio hoje do escritório, junto com o seu irmão e Isso. com a sua cunhada, e também é mentor de advogados, Isso. né? Aplicando ali, Guilherme foi Exato. muito em dizer que o método VER, ele aplica bastante a teoria com a prática. Mas antes da gente entrar no método, eu queria saber como que foi, né, a aplicação assim do marketing jurídico no escritório. Como que foi Sim. a necessidade? De onde que nasceu não só o marketing, mas também essa visão empreendedora dentro da advocacia? Como que você percebeu que a advocacia estava mudando do tradicional para o atual momento, enfim? E a união entre os dois. E a né, união, obviamente. como que foi esse período de transição para você? Bom, isso começou em 2019. Muito eu comecei, recente, né? eu comecei a ligar o meu radar para marketing digital, para essas oportunidades. E no início eu tinha uma dificuldade enorme. Eu ouvia muita coisa, né, sobre campanha, sobre tráfego, sobre estratégias, mas eu não conseguia enxergar como aquilo poderia ser utilizado. Eu vi o Érico Rocha, por exemplo, Sim. falando de lançamento. Pioneiro, né? Pô, como aplicar isso tudo bem, para cursos, para mentorias, mas para o meu cliente final. Uhum. Então, foi um período assim, primeiro essas ideias teve que ir se assentando. Na época não tinha tanta gente falando, ensinando sobre marketing jurídico, né, marketing digital voltado para escritório de advocacia. Então, no começo foi um ato, assim, eu acho que de coragem mesmo. Legal. Eu comecei a fazer nossas campanhas. Olha só, cara, essa eu não sabia. Eu comecei a fazer nossas primeiras campanhas, eu fui aprender. Pô, e fizemos todo tipo de aventuras aí no digital, Que mas foi um legal. aprendizado, porque quando nós decidimos migrar para uma agência, isso melhorou muito, no sentido, claro, do nosso operacional, né, porque isso demanda energia, demanda tempo dentro do escritório, e para a agência também foi muito interessante, porque a gente falava a mesma língua. Sabia cobrar Que legal. deles Sabia também, cobrar. né? A gente falava sobre esse linguajar, né? Essas gírias do marketing digital, e isso facilitou muito. Eu fiquei um bom tempo com eles, assim, isso facilitou muito essa jornada nossa no digital de ter esse conhecimento, enfim. E o começo foi eu mesmo fazendo, eu mesmo que fazia. Hoje a gente tem profissionais, né, dentro do escritório que cuida da parte do nosso marketing, mas o início foi mesmo Devastando eu ali, né? fazendo isso no dia a dia, aprendendo, né? E aí até que as coisas foram tomando outros rumos. Mas a necessidade foi de olhar, porque nós advogados, nós temos uma dificuldade de olhar para o nosso escritório como uma empresa. A sua formação é muito técnica, é jurídica, é o cliente, é o processo. Então, quando fala para o advogado que ele tem que ser um empreendedor, que ele tem que olhar para o escritório dele como uma empresa, ele até acredita, mas ele fala, mas por onde eu começo? Ô, Edu, e tem até uma coisa, essa situação tua vamos dizer assim, do preconceito do advogado olhar para a advocacia como uma empresa, e eu sinto isso muito do digital também, né? Eu sou um jovem advogado que eu já comecei no digital muito diferente de você, né? Que teve toda essa vivência do tradicional, e hoje muito dos seus mentorados vai nesse estilo mesmo, de que como unir o físico com o digital, né? O tradicional. Exato. Isso é possível. Se eu começar a trabalhar na internet, eu tenho que deixar o meu tradicional do lado? É um medo, um receio, um bloqueio de muitos advogados, né? O que você entende sobre isso, né? Sobre essa situação da união do físico com o digital. Muitos advogados dizem, olha, marketing é só postar no Instagram. O que você faz, Edu? Você vai me ensinar a postar no Instagram? O que você expressa sobre essa advocacia mais madura, né? Esse bloqueio que eles têm sobre isso. Primeira coisa que eu acredito, essas duas coisas têm que andarem juntas, o físico com o digital. Elas não se conflitam, elas são complementares. Eu vejo muitos advogados, muitos colegas na internet dizendo que os advogados têm que fazer uma transição para o digital. E eu não acredito nessa transição, pelo menos ainda. Eu acredito muito mais no quê? Numa integração. E eu vejo que chegam muitos advogados pensando o quê? Que o digital, por si só, vai resolver tudo. Então, por que eu tenho falado do poder do digital e não somente do digital? Muito embora você pega advogados da minha geração, de geração anteriores, não vou dizer mais velhos, mas mais maduros, a grande maioria, eles estão paralisados diante do digital. Olha só. O cara tem experiência, o cara tem uma puta de uma vivência jurídica. O técnico ele tem, né? O técnico ele tem e ele está paralisado. Enquanto
advogados, não são todos, claro, mas tem muitos advogados que não têm esse conhecimento, não dominam essa técnica, mas dominam o digital. E sai na frente. E sai na frente. Então, o que eu tenho falado muito para esses advogados da minha geração, de gerações anteriores, esses advogados mais maduros, o quê? Que nós temos um baita de um diferencial em relação a eles. Que é o E conteúdo, né? sabe uma coisa? Que é a técnica jurídica. Uma coisa que diferencia, eu quero até ouvir do Lucas quanto a esse ponto, é a situação das vendas, né? Hoje o advogado, principalmente, como você disse, esse tradicional, maduro, ele negligencia como a venda, esse setor comercial é importante também para a advocacia quando tratada como uma empresa. E a gente tem o Lucas Martins aqui, à frente da RPF Comunicação, como um dos líderes ali na parte do setor de expansão, venda, né? O que você entende sobre esse mercado, Lucas? Você que está à frente de tantos advogados. Eu acredito que o Edu ele foi muito feliz em dizer sobre a integração, né? Eu vejo a advocacia hoje muito linkada, o advogado ou ele vê o tradicional ou ele vê o digital, ele não consegue integrar os dois, e a vendas e o marketing muito ali no meio do caminho, né? Na realidade hoje não tem como você falar de marketing sem um setor comercial. Exato. E não tem como você falar setor comercial sem o marketing. Aquisição de Um oportunidade, alimenta né? o outro. Exatamente. Cada um cumpre aqui a sua etapa do, vamos chamar de funil de aquisição de clientes ou funil de vendas, né? O marketing ele tá aqui para te trazer pedra bruta. Que na linguagem da internet, para você que não conhece, quando a gente fala de pedra bruta na internet, nós estamos falando de leads, de contatos, né? E o setor comercial, o setor de expansão, ele não tem como função apenas vender, ele tem como função também lapidar essas pedras brutas, né? Esses leads frios, que muitos advogados não gostam de leads frios. Eu, particularmente, eu sou apaixonado em lead frio, porque um lead frio hoje é um lead quente amanhã, né? E o que a gente mais quer na advocacia é curioso, não é? Exatamente, a venda começa na curiosidade. Exatamente. Se o cara ele não tem dúvida, para que ele vai procurar um advogado? Com né? certeza. Ele quer questionar a situação. Ele não chega pronto. Exatamente. Exato. Sempre falo, ele não tá indo ali comprar uma pizza. Exato. E assim, né, então. gente? A gente tem que entender que hoje a internet, o advogado que vai para a internet, principalmente quando o assunto é tráfego pago, fazer campanha para aquisição, o advogado ele tem que entender que ele vai atrair pessoas que não têm referências jurídicas na vida dela. Exato. Ou seja, para que eu, Lucas, se eu tenho um advogado conhecido, para que eu vou na internet? Repara, né? Você vai na internet quando você não conhece um advogado, não sabe para onde pedir uma indicação ou coisa do tipo. Então a internet ali é um trampolim para você conhecer um advogado, facilitador, né? Um facilitador ali, justamente porque quando já que você não conhece ninguém, você quer entrar num processo de comparação. Olha como vendas na advocacia faz total sentido. Então, eu, enquanto consumidor, tive um problema com atraso de voo. Vamos lá. Ou seja uma holding, seja o que for. Vamos falar de atraso de voo. Eu não conheço nenhum advogado. Minha família não conhece nenhum advogado. Para onde eu vou? Google. Geralmente Google ou Facebook e Instagram. Mais o Instagram hoje em dia. Já que eu não conheço ninguém, eu quero entrar num processo de comparação. Comparação de atendimento, comparação de soluções. Então, por isso que quando eu não conheço nenhum advogado, eu saio clicando em 4, 5 anúncios, né? E o advogado, por si só, ele ainda não tem essa consciência. Ele acha que a pessoa que está chegando da internet só chegou para ele, né? Então, ele fala, agora eu vou atender igual uma indicação. Ele é a última bala do pacote. Aí ele, às vezes, não humaniza, não manda áudio, né? Entendeu? Eu confesso, no início, a gente levava o quê? As nossas estratégias do presencial para o digital. E era um tremendo muito fracasso no diferente. início, Bate-cabeça, porque a gente ficava gerando leads, muito lead, Sim. e chegava no final do mês e não performava, não tinha contrato. Por quê? Porque a gente não tinha as estratégias. Porque você convenceu o teu cliente aqui, no tete-a-tete, de forma presencial, que já vem de uma indicação, o elo de confiança ele já se estabeleceu. Olha só. Na internet é outro mundo. É E muito diferente. isso é claro, se não tiver estratégias comerciais, de comunicação, de persuasão, as ferramentas corretas, não vai dar certo. Isso não vai performar. Né? E aí, assim, se você... aí agora eu vou voltar, dar um passo para trás. Outra frase que você falou, você é sempre muito feliz nas suas colocações. Eu comecei sozinho, mas busquei uma agência. Porém, quando eu busquei uma agência, eu já sabia cobrar.
né? Exato. Isso é o que eu acredito que 5% dos advogados têm essa consciência hoje no Brasil. A gente vive um momento que muitos advogados estão buscando o marketing digital. Já entenderam essa necessidade, Exato. tá? Agora, acontece que eles buscam o marketing digital, mas eles não sabem usufruir do digital e até mesmo cobrar um prestador de serviço, seja uma Exato. agência, um gestor de tráfego ou coisa do tipo. Ele fica cego, né? E às vezes o marketing dele tá fantástico, Exato. só que o problema tá no comercial dele. Olha você agora confirmando isso. Eu comecei as campanhas, chegavam os leads, porém o meu processo comercial não era voltado para o digital, era voltado para uma indicação, para o offline. Bate cabeça, Exato. queima lead, queima processo comercial, né? Olha, chega muito advogado, escritórios, nas minhas mentorias, nas sessões estratégicas. Uhum. E assim, o erro que assim, é um padrão que eu já identifiquei. O cara, ele contrata uma agência que não é especialista em marketing jurídico. Uma agência generalista. Não vai dar certo. Sim. Não vai porque o nosso linguajar é outro. As nossas estratégias são outras. É muito diferente de você fazer uma campanha de marketing digital para o varejo do que para o jurídico. A gente tem limitações éticas que é outro jogo. E esse é um erro assim que eu vejo todos os dias. Muito, muito. Lucas, como que é tratada essa situação da especialidade no marketing jurídico, que é um ponto essencial que o Edu trouxe pra gente dentro da RPF Comunicação? Como que você lida com isso? Cara, hoje a RPF Comunicação ela se especializou no mercado jurídico justamente para facilitar o advogado nas tomadas de decisões e construção de aquisição. Vou traduzir. Você foi muito feliz. Métricas. Como que eu trago uma métrica do varejo para uma métrica... vamos falar de custo por lead. O custo por lead hoje de uma macro captação no varejo, muitas das vezes vai ser R$1, R$2. Um lead gerado, uma pessoa chamando via WhatsApp. Você pega uma campanha de direito tributário, se você pagar R$100 no lead, você está pagando barato. Feliz, Você está feliz, né? Porcentagem de Perfeito. conversão completamente diferente, Diferente. né? Então eu acho que isso muda muito. E por isso que se você não nicha, se você não se especializa, você frustra muitas pessoas. Porque veja Legal. bem, olha a onda de advogados chegando Isso. no digital. Exato. Quantos deles estão errando, Edu? Muito. Quantos deles estão Muito. errando? né? Muito. E- Assim, esse é o primeiro erro crasso, assim, que vai fazer uma enorme diferença. Sim. E aí, ele dá todo mundo aqui dá uma chance pro digital. Mas Sim. se você erra na primeira vez, Exato. muitos desistem. E aí, São vê o muitos. Edu tendo resultado, fala, não, é mentira, não é pra mim. Eu já tentei e não deu certo. Exato. Mas precisa detalhar o motivo que não deu certo. Você falou agora um pouco sobre o seu método, né? A sua mentoria, o método Isso. Ver. Eu, particularmente, vejo você promovendo jantares de negócios. Já tive a oportunidade de ir em um junto ao Dr. Guilherme também. E eu vejo você auxiliando muitos advogados, porque hoje a gente vê um mundo que tem inúmeras mentorias na internet. Né? Exato. A gente vê mentor de tudo quanto De é tudo. jeito, principalmente quando se fala de marketing jurídico, marketing gestão e Sim, vendas e tudo sim. mais. O diferencial que eu percebo com você, Guilherme já citou, teoria e Olha. prática. Então, nesse momento, eu queria que você explicasse como que você ajuda advogados ou escritórios hoje em dia com a sua mentoria e o seu método Ver. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vejo muitos advogados que eles já chegam em reuniões, os escritórios, eles já têm uma presença digital, porque essa conscientização a maioria já tem. Legal. Mas é uma presença digital que não gera resultado. Então eu acredito muito numa presença digital intencional e estratégica que traga resultado. E resultado não é seguidor, compartilhamento, curtida, comentários. Resultado é o cliente, é contrato de honorários. E isso é o que o nosso método faz. Ele é um método que eu desenvolvi no dia a dia do escritório, que nós aplicamos ele ao lado da minha equipe, ao lado dos meus sócios, diariamente. E isso fez o quê? Que a gente tivesse muito resultado. Para vocês terem uma ideia, 2024, nós atendemos quase 20 mil leads. Meu Deus. São 20 mil atendimentos. Agora, você é advogado, que está com escritório presencial, um escritório físico, você pega aí 20 mil atendimentos. Um ano letivo aí de 250 dias úteis é uma média de 80 atendimentos por dia. Imagina 80 pessoas entrando no teu escritório para fazer esse atendimento. Meu Deus. Só o digital, né? Só o digital. Agora, claro que toda a nossa estratégia, essa metodologia, que é o método Ver, ele tem
3 pilares. Por que é ver? Que é vender, entregar e relacionar. No primeiro pilar, ali a gente reúne estratégias do quê? De marketing digital, estratégias comerciais, estratégias de vendas. É fazer o quê? Com que esse cliente, esse lead que entrou em contato, a gente gera para ele valor, a gente tenha estratégias de comunicação, de roteiros de vendas para demonstrar para ele o quê? Que nós somos a melhor opção para o caso deles. Então, aqui a gente encerra o ciclo do pilar vender, que é atrair e converter esse lead. Tá, mas a venda, ela não acaba quando o cliente assina o contrato de honorários. Voltando à história do varejo, é muito diferente do marketing digital no varejo. O cara passa o cartão, você manda o produto para casa dele e se der algum problema, ele aciona a garantia. O nosso jogo começa agora, a hora que assina. E aí a gente tem que entregar e relacionar com esse cliente. Que é o famoso LTV, né? Exatamente. Então, no entregar, ali a gente fala o quê? Sobre gestão de pessoas, gestão de processos internos. Claro, aliado ao conhecimento técnico-jurídico. Você não consegue fazer uma ótima entrega para o cliente sem esses 3 ingredientes. Claro, o pressuposto técnico-jurídico, isso é fundamental, isso é básico. Agora, eu sempre digo, não tem conhecimento técnico-jurídico que sobrevive a uma má gestão do escritório. E tudo isso aliado ao quê? A uma cultura forte. Isso mudou também o nosso jogo no escritório. Bom, a partir daí, aí eu tenho que o quê? Também relacionar com esse cliente. É no pilar relacionar que a gente tem estratégias para isso. Para quê? Para gerar uma boa experiência para esse cliente. É o momento do quê? Da gente fidelizar, da gente pôr em prática um bom programa de indicação. Sim. É onde a gente vai fazer com que esse cliente nos indique, volte a contratar, que é o que você estava falando, né, Guilherme? Isso vai diminuindo a necessidade de investimento em marketing, em vendas, cada vez mais, porque você já tem o cliente ali, né? É tão curioso essa corrida por lead, que chegam escritórios que na primeira reunião ali da mentoria, eles sedentos por lead. Tá, legal. Eu acho que é importante a gente gerar novas oportunidades. Mas tá, seu escritório tem quantos anos? Pô, 15 anos. Você tem uma base de clientes? Nossa, eu tenho muitos clientes lá na minha base. Quanto? Pô, tem, sei lá, 3, 4 mil clientes. Tá. São leads, sabia? O que vocês estão fazendo com ele? Nada. Caramba. Não relaciona, não provoca, não gera valor, não gera conteúdo para uma base que está lá grátis. E esse mesmo advogado quer fazer um vídeo no Instagram, postar e viralizar, mas ele não olha pela uma baita oportunidade que ele já tem dentro do próprio escritório, Exatamente. Né? E aí já até eu falo... eu ia até falar que aí, já puxando o gancho, Lucas, é o mesmo que fala que tráfego pago não funciona, né? Exatamente. Que você tem, porque é uma situação que, assim, eu sou muito suspeito para falar, Sim. Cara. Eu sou apaixonado pelo Google Ads, construí muito do que eu tenho hoje da minha advocacia, que como eu sempre reforço nos episódios do Juris Accelerator, né? Vim sem padrinho, sem ninguém me apoiando, saí do zero e, de fato, construí aí uma advocacia sólida em âmbito ali do direito de família, né? Hoje em mais de 18 estados do Brasil, né? Que legal. E graças ao tráfego pago, mas eu entendi, né? Qual é a função do tráfego pago dentro daquele meu funil de vendas, né? E você sempre bate muito nessa tecla, né? Então, só pra gente polemizar aqui, Lucas, tráfego pago, você acha que ele realmente funciona pro advogado hoje em dia? Não só funciona, como é essencial. Teu escritório hoje, 2 advogados aqui na minha frente, eu vou responder com uma pergunta. O escritório de vocês funciona sem tráfego pago? Não tem como. Funciona. Infelizmente, hoje em dia não tem como, mas o que eu acho que falta nos advogados é a consciência da utilização dessa ferramenta. Ontem, não vou citar o nome por ética, né? Também não vou falar que é parceiro da RPF Comunicação ou não, mas eu recebi um advogado, né? Ali questionando o resultado dele com a nossa empresa. Agora eu já falei que é parceiro. Questionando o resultado dele com a nossa empresa. E aí nós fomos analisar as métricas. Ele está pagando na casa de R$3 o custo por lead gerado numa campanha de BPC Loas. Vocês querem isso? R$3? Nossa Senhora. Eu pago o dobro. E tá paga tudo 6 bem. E tá tudo 6. Bem. E o mesmo, pagando R$3, não vendo valor no tráfego pago. Falando que não dá resultado. O mesmo investe R$300 ao mês. Logo, se ele paga R$3 no custo por lead, quantos leads ele tem em média? 100 leads. Perguntei quantos contratos ele tinha feito desses 100 leads. 5% de conversão.
Divide R$300 de investimento por 5 contratos de BPC Loas assinados hoje. Tá custando o CAC dele o R$60. CAC dele custou na casa de R$60. É muito barato. Que o mesmo advogado, se muito você barato. chega nele e fala assim, olha, eu vendo, não que isso pode ser feito, mas eu vendo contrato a R$60, ele paga o triplo. É muito Mas barato. ele não quer enxergar, olha o poder do tráfego pago. olha Por só. isso que eu falo, o tráfego pago faz sim total sentido? Faz. Né? Mas Você tem que entender o papel tem que dele, entender né? o papel, tem que ter a consciência. Ele não faz milagre, Ele né? não O tráfego faz. pago ele faz Exato. sentido, mas Estão não vendendo milagre. isso por aí como se fosse a tábua da salvação. É Aham. só você ir para a internet Não. e Uma tá tudo fórmula resolvido. mágica. Você vai salvar E a tua advocacia, E eu vejo né? muitos advogados que chegam nas reuniões, o quê? Que eles estão delargando e não delegando para as agências. Sim. Eles chegam muitas vezes culpando as agências, mas em pouca conversa você vê que, no mínimo, existe uma divisão dessa responsabilidade. Sim. Porque- E assim, essa responsabilidade, no final das contas, você tem que fazer dar certo, porque o resultado é Exato. positivo para todo mundo, né? Exato. E eu sempre indico muito hoje, para os advogados que eu conheço e tudo mais, o acesso a essa consciência, né? E é onde Uhum. entra as mentorias. As mentorias certas, né? Tanto é que eu sempre indico o método Ver justamente porque eu conheço e sei que não só vai lotar mais o advogado de teoria, vai trazer para prática, vai pegar na mão, vai ensinar Exato. muitas das vezes fazer uma campanha, Exato. vai ensinar ali o entregável mesmo, né? A relação, que são atributos e ferramentas hoje para um advogado, nesse mercado que muitos falam que é advocacia saturada, eu não vejo como um mercado saturado, eu vejo como um mercado, muita gente fazendo mais do mesmo. Exato. Né? Mais do É. mesmo. Então, por isso que eu sempre indico, gente, olha, você pega grandes mentorias, a sua mesma, o Guilherme hoje ele tem, gente, só para vocês terem uma ideia, hoje o Guilherme ele tem um curso de inteligência artificial que é fantástico, na prática, né? A gente até estava comentando hoje como que a inteligência artificial ajuda isso, né, Edu? Muito na prática. Isso ajuda para você no seu escritório. Depois eu até quero ouvir do Guilherme também como que vocês utilizam a inteligência artificial hoje na advocacia, que é um tema muito atual, né? Sim. Faz parte, muitas das vezes, tá linkado ao do método Ver, né? Muito linkado à parte de vendas, né? Marketing e tudo mais. E como que vocês... É viável aplicar a inteligência artificial hoje na advocacia? Olha, a nossa área ela é conservadora. Tudo que chega de novo no mercado demora um pouco mais na advocacia. E eu sempre gosto de olhar para fora um pouco da nossa bolha, o que está acontecendo no mercado. Você olha para fora, você vê um Elon Musk mandando foguete para o espaço com inteligência artificial. Você olha no mercado, você vê a Amazon demitindo 30 mil funcionários agora recentemente, substituído por inteligência artificial. Não precisa ir tão longe, então vamos para mais perto. A gente vê médicos operando, dando diagnósticos com a inteligência artificial. Nossa. E eu vejo ainda muitos na nossa classe, muitos advogados ali como quase um herói da resistência. E essa guerra é perdida. Essa guerra é perdida. O impacto vai ser devastador. Não é a minha opinião. Basta você olhar para o mercado. Sim. Pô, se o Elon Musk está mandando um foguete para o espaço com inteligência artificial, ele não vai fazer uma petição inicial trabalhista, um recurso previdenciário, um script de vendas, script de vendas. Né? Agora, claro que em algumas áreas o impacto vai ser menor. Se você pega um advogado criminal que faz júri, claro que depende da sustentação oral, mas o quanto a inteligência artificial vai munir ele de informações. Então, eu pego a advocacia massificada. O impacto é quase de 100% das tarefas vão ser feitas pela IA. Agora, você pode olhar para isso como o herói da resistência, mas você pode olhar também, vamos dizer, com um copo, ao invés de meio vazio, meio cheio. Eu prefiro olhar com um olhar como uma oportunidade. Por quê? A advocacia, em 2019 eu li um livro que é O Advogado do Amanhã. É um escritor inglês, best-seller, o cara é pesquisador, e ele fala, né, já falava naquela época que a advocacia está caminhando para se tornar commodity, para a redução dos valores de honorários, né, por conta de tecnologia e tal. Você olha para a inteligência artificial, ela vem trazer mais um ingrediente de commodity, que é o quê? Que é a produção em escala. E o que vai acontecer com isso? É claro que
quem está reclamando aí que está saturado dos valores dos honorários, quem tiver domínio dessa ferramenta e vai conseguir produzir 30, 50, sei lá, 100 vezes mais do que o teu escritório, ele vai estar em condições de repente, cobrar 10% do que você cobra. O Edu, e quando o assunto é inteligência artificial dentro da advocacia, né, eu escuto muitos advogados, principalmente os tradicionais, né, com medo, questionando, eu vou ser substituído pela inteligência artificial, né? Tanto que nesse curso a gente traz muito uma abordagem que é assim, olha, não é que você vai ser substituído, mas se você não se atualizar, o próprio advogado que usa vai te substituir. Exato. Então é uma concorrência e briga entre a própria profissão. Exato. Não é que a IA vem para dominar tudo e tirar de cena o advogado, né? E aí, você mencionou o treinamento, né? A gente desenvolveu um treinamento em conjunto, em parceria com a RPF Comunicação, que por menos de R$300, o advogado tem acesso aí às 7 principais ferramentas de inteligência artificial do mercado, para não ficar pautado única e exclusivamente em chat GPT, né? Não entende como que funciona, né? Esse mundo. Tem medo, mas não se atualiza, né? Então, eu acho que é um ponto essencial para a gente, de fato, ficar com o olho aberto, né, Edu? Assim, a inteligência artificial, ela vai reduzir muito as atividades operacionais. Quando você olha para o mercado da advocacia, que muitas áreas estão se tornando commodities, você olha para a inteligência artificial, tem uma coisa que não vira commodity. Relacionamento. Perfeito. Com certeza. Você ter a uma ferramenta um rapport, que né? utiliza a fazer tudo que é mais operacional, pô, você ganha tempo para quê? Para se relacionar com o cliente, para cuidar mais da parte intelectual do caso dele. Da gestão. Da gestão. Que muitas das vezes isso é o grande lance hoje da advocacia, Exato. né? Relacionamento. É relacionamento. Né? Você pega, tem uma pesquisa que fala que é o seguinte, 2/3 dos advogados, 2/3, eles passam 40% do tempo sem gerar negócios e honorários para o escritório. Aí vocês imaginam, olhando para um escritório como uma empresa, com um mercado muito mais competitivo hoje, uma empresa que passa 40% do tempo sem vender. Meu Deus. Essa conta não fecha. Então, gente, quando você olha para a inteligência artificial, ao invés de ficar como um herói da resistência e entender que isso vai te ajudar em tudo que é operacional, que é repetitivo, que é chato, leitura de documentos, encontrar uma folha de um processo de 3.000 páginas, onde está o depoimento do fulano de tal. É sobre fazer a IA ser sua melhor amiga, não sua inimiga, né? E você aproveitar para quê? Para cuidar do teu cliente, para relacionar, para pensar a parte intelectual, que, claro, essa parte intelectual, ela por hora, acredito que ela não vai substituir. Sim. A gente vive uma época, até depois eu quero puxar um gancho também, mas a gente vive uma época que muitas das pessoas, e principalmente o advogado, eles querem protocolo daquilo que deu certo, né? Certo. Eles vão lá, eles querem comprar uma mentoria, né? Ou então fazer, seja tráfego pago, marketing, o que quer que seja, e protocolo para dar certo. Eu vou te dar uma dica, tá, colega advogado? Cuidado com o protocolo. Agora eu vou traduzir o porquê que eu estou falando isso. Muitas das vezes o pessoal quer protocolo para escala. Como que eu faço o meu escritório escalar? Né? E a gente vê grandes gurus da internet ganhando a atenção das pessoas, ganhando a audiência de advogados justamente porque vende essa mensagem. Vai escalar, vai ficar milionário com marketing, enfim. Aí eu vejo o mesmo advogado que busca uma escala, eu vejo o mesmo advogado não acreditando em tráfego pago, inteligência artificial, em métodos, né, que são ferramentas e atributos para a escala que ele mesmo busca. Então mostra que hoje o ser humano ele quer protocolo, ele quer atalho, ele quer acesso, mas ele não quer suar a camisa ali, né? E a gente falou, até puxando o gancho, a gente falou sobre marketing, que é super importante hoje na advocacia, nós falamos sobre vendas, que é super importante, coisas atuais como a inteligência artificial. Nós pincelamos um tema que eu queria trazer agora, tá? Nós pincelamos um tema que eu queria trazer agora, mas talvez seja o mais importante, que é o alicerce disso tudo, que são processos, que é a gestão do escritório como um empresário. Agora o advogado, ele tira o terno de advogado e ele vai vestir ali a skin do empresário, do gestor. Como que é, Edu, para você, Guilherme também, que estão ali na lida do dia a dia, sempre muito técnico, preocupado com a entrega, né, em atendimento aos clientes, agora vem marketing, agora vem vendas e principalmente vem gestão. Como que é isso, como que vocês fazem, né? Gostaria de perguntar para o Edu, como que é essa parte de processo e gestão hoje para você enquanto um advogado e empresário? Bom, um movimento que eu vejo na internet é essa promessa da escala. E claro, a internet, ela proporciona muitas vezes você escalar o teu escritório rapidamente.
Mas a advocacia, ela sempre foi o quê? Plantio, trabalho, consistência, para depois você colher esse fruto. A internet, ela não mudou isso. Ela não mudou, ela acelerou. De repente, uma área que você no offline poderia levar 10 anos para estruturar, você estrutura aí 1 ano, 2 anos, ok. Mas eu vejo advogados subestimando a escala. Eu, que já estou há 20 anos advogando, que nesses últimos anos com o digital a gente tem escalado muito, esses caras não têm ideia do que é escalar a entrega. Uma coisa é você escalar o seu comercial, o teu marketing, mas vocês não têm ideia do que é escalar isso e entregar essa escala, exige muita essa responsabilidade, demanda. né, Edu? Eu estava até conversando com o Lucas sobre isso antes. É um produto que exige uma carga de responsabilidade. Enorme. Então não é simplesmente essa falácia que a gente ouve hoje em dia no Instagram, né, de que vamos escalar, vamos colocar 1000 processos. Pois é, e aí? Como que vai ser? Então, a gente tem gestão, claro, desde lá do marketing, na atração, nas vendas, mas claro, a gestão ela passa também pela entrega daquele serviço. E aí, se você não entender como desenvolver pessoas, como liderar essas pessoas, como contratar essas pessoas, como engajar, como delegar. Se você não tiver processos internos muito bem organizados, um fluxo de como o teu escritório funciona. Sim. Até retenção de talentos, né? Exato, retenção de plataformas, tecnologia, né? E claro, isso entra o quê? Muita tecnologia, porque no dedo, no braço, fica mais difícil ainda. Exatamente. Essa parte de relacionamento com o cliente, a tecnologia, as ferramentas, elas ajudam muito. Não sei se vocês sabem, os advogados, eles são muito mal avaliados pela opinião pública. Tem pesquisa, estudos aí, que a gente está ao lado ali de Caixa Econômica Federal, INSS, Banco do Brasil. Então, já é uma classe muito mal avaliada. E por quê? Esses estudos revelam que mais de 60% dessas pessoas, desses clientes que trocam de advogados, é por conta do mau atendimento. Dificuldade em falar com o advogado. E aí você olha para isso, eu fico feliz do tamanho da oportunidade que existe em você relacionar com esse cara. É um cliente que ele já chega com uma péssima experiência por onde passou, ou alguém da família, ou algum amigo passou no escritório de advocacia. Tem uma frase do próprio Flávio Augusto, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Que ele recebe muito questionamento de que no Brasil é um dos lugares mais difíceis de empreender. E ele fala que não. Lugar bom para empreender é onde tem problema. Exato. E o Brasil é um dos países que mais tem problema no mundo. Então é muita oportunidade, muitos caminhos para você fazer negócio, né? Exato. Quando eu olho para uma pesquisa dessa e vejo que a maioria dos meus concorrentes, eles são muito ruins em relacionamento, né? significa que a régua está baixa. Significa que eu não tenho que fazer um relacionamento, de repente, de uma Louis Vuitton. Né? Mas se eu fizer o arroz com feijão bem feito, onde a minha equipe está treinada da importância de se relacionar. Então, hoje a nossa cultura é o quê? Aqueles 3 pilares que eu falei da mentoria, a nossa cultura é de vender. Nossa cultura também é de entregar e nossa cultura é de relacionar. Em todas essas etapas, dentro do escritório, está todo mundo treinado da importância de relacionar, de tratar bem o cliente, de vender, de pedir uma indicação, de aplicar o quê? Tudo com estratégias. Não é chegar lá e cada um fazer aquilo que bem entende. A gente tem roteiro, a gente tem programas, a gente tem manuais. Olha a importância dos processos. E aí, exato. E quando você pega tudo isso funcionando ao mesmo tempo, a gente sai daquela pesquisa lá de passar 40% do tempo sem vender. Porque normalmente o advogado está atolado ali no quê? No prazo, audiência, e ele não tem tempo. Mas enquanto isso, está todo mundo. E a gente fala isso soa novo para a advocacia. Qualquer empresa, no centro da cidade ali, uma pequena loja, ela faz o teu marketing, ela tem um comercial para vender, ela entrega o produto e todo mundo sabe que tem que relacionar com o cliente. Sim. Eu vejo, tem muitos advogados que são muito bons em prospectar, em vendas. O cara tem um excelente conhecimento técnico, mas na hora de relacionar, nós somos ruins, os advogados. Isso vem do quê? De uma advocacia lá, que a gente já falou. Arcaica, né? Arcaica. E foi até uma coisa do que eu senti que eu me destaquei no começo, porque principalmente na minha área, que é o direito de família, né? Envolve muito essa parte de humanização, relacionamento, de ser realmente o cliente sentir que você tá do lado dele, né? Tá dando esse colo, esse conforto para ele.
E muitos advogados, não digo que concorrentes, né, mas que atuam na mesma área, eles não promovem a gente costuma dizer no mundo da venda que é o rapport, né? Exato. Essa conexão. Então, ele olha, só quer ser chamado como doutor. Não vou ouvir áudio, não. Isso. Olha, minha ação de guarda é assim. E eu sou uma pessoa muito do calor, né? Eu ligo, olha, me conta o que tá acontecendo. Por que você brigou com teu ex-marido? Exato. Por que ele tá te fazendo mal? Às vezes é um detalhe que o advogado, até por ego, tem medo ali de se relacionar, se abrir com o cliente, ouvir mais o cliente e deixa muito dinheiro na mesa, né? Eu vou resumir, acho que uma percepção que eu tenho, lidando aí com, hoje, diversos advogados. Eu acho que no fundo, boa parte dos advogados tem medo e receio de fazer o básico. Exato. De fazer o simples. Que é você atender bem um cliente, atender Exato. bem um curioso, vender para ele, entregar para ele e relacionar com ele. Pronto, Exato. é só isso. Não Que tem bom que é fórmula óbvio. mágica. Que bom que é óbvio. Que bom. Mas não, tem medo, tem receio, quer O óbvio precisa enfeitar ser dito demais. às vezes, né? E a gente herdou isso. Essa questão do relacionamento foi herdado dessa advocacia. Pô, você pega a década de 60, tinha 25 mil advogados no Brasil. Era uma média de 5, 6 por cidade. Pega na década de 70, um pouco mais. Ou seja, o advogado ele podia se dar o luxo de se relacionar mal com o cliente. O advogado era Não tinha opção, né? era aquele cara inacessível. Agora, nós temos que entender que o mundo mudou, o cliente mudou, a forma de se comunicar mudou e muitos advogados acham que não, mas a advocacia também mudou. A forma como o cliente quer ser atendido, ela mudou. Os canais são outros. E muitos estão presos ainda nessa herança de não se relacionar, de não dar atendimento. Tem advogados que não passam o número do processo. Olha só. Que não informam o que está acontecendo. E vou te falar, uma coisa que eu tenho aprendido muito, que eu falo muito sobre isso para minha equipe, sobre relacionamentos. Quando você se relaciona bem com o cliente, você ganha uma espécie de salvo-conduto. Como se um direito adquirido, sabe do quê? De perder o processo. Porque nem sempre as coisas saem como a gente imagina. O processo, a gente ganha, a gente perde. Quando você é transparente. E relacionar, né, na nossa área, ser transparente, é comunicar o cliente, é antecipar, é não ficar fugindo. É dar o suporte para esse cliente. Agora, quando você atua dessa forma, você ganha esse direito de repente, as coisas saírem mal. A gente tem cliente que deu errado o processo, esse cara já voltou a contratar. Deu errado no sentido do quê? Não foi acolhido o nosso pedido, isso está tudo certo. Já voltou a contratar, já indicou por conta desse relacionamento. Cria uma confiança, né? Cria uma confiança. Uma referência acima de tudo, né? Agora, some desse cara, não fala com ele, não dá atendimento, não passa e aparece um ano e meio depois para avisar para ele que ele perdeu o processo. Sim. Ou até mesmo que ganhou. Mas ou que ganhou. Olha o vazio que você Exatamente. deixou. Né? Exatamente. Olha, eu já vi cases, eu tive uma passagem há muito tempo atrás com uma situação que eu já sabia que o processo iria demorar coisa de 2, 3 anos, era um aspecto de registro de marca, então demoraria mesmo. Normal. E aí eu fechei, o advogado atende e tal, depois de um tempo, eu falei, cara, e aí? Como que tá o meu processo, né? Ó, eu acho que o ano que vem eu te trago uma atualização. Eu olhei no calendário, nós estamos em fevereiro. Pô, não é assim. Não tem né? lógica. Mesmo que dê tudo certo. Dê tudo certo. Você deixou um vazio, né? Você deixa de vender de novo para o mesmo cliente, você deixa de manter esse relacionamento, ter a própria indicação que você falou, né? Exato. E o cliente, quando você se relaciona mal, na hora dele te pagar, ele não está satisfeito em pagar. E aí ele quer desconto, aí ele reclama, ele cria dificuldades. Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. E o futuro, Edu? O futuro, o que você enxerga do futuro da advocacia, assim? Você segue nessa opinião da linha da venda, do relacionamento? O que você vê daqui para frente? Como que tá esse futuro da advocacia? Olha, eu vejo a advocacia de uma maneira que a inteligência artificial vai ter um impacto muito grande. Quem não se adaptar vai ter problemas no futuro, tá? Por quê? Ela vai fazer com que um escritório que domine essa ferramenta ele consiga ter 50, 100 vezes mais produção, mais eficiência do que o teu escritório. Então, eu acho que o futuro da advocacia passa pela inteligência artificial. E eu acredito muito, como a gente já disse aqui, no relacionamento, no que de bom que a inteligência artificial, essas tecnologias vão trazer para o nosso escritório, que é relacionar com esse cliente, cuidar mais detalhadamente da parte intelectual do caso dele. Sim.
cliente ele tem todas as respostas, né? Exato. Em todos os negócios. E eu vejo assim, antes da internet, era uma coisa curiosa, existia uma assimetria de informações entre o cliente e o advogado. O cliente ele chegava por uma reunião e bastava o advogado falar algumas palavras difíceis ali, usar um vocabulário, e o cliente, isso já facilitava muito, o cliente já tomava uma decisão. Ele não tinha informação, ele acreditava naquilo que o advogado estava propondo ali, explicando para ele. Com a internet, existe hoje o quê? Uma simetria de informações. O cliente, principalmente esse que vem da internet, e também presencialmente, ele já vem com muita informação do caso dele. Ele já sabe muita coisa. Então, ou seja, se você não conhecer o que você está falando, se você não souber perguntar, se você não souber realmente quais são os problemas dele, dificilmente ele vai se conectar com você. Então, eu vejo a advocacia caminhando para isso, para a gente ter ali relacionamento com o cliente, entender mais sobre o cliente, enquanto essas ferramentas vão estar lá nos auxiliando, claro, com os nossos comandos, com a nossa gestão, com a nossa supervisão, fazendo tudo que é operacional. Eu acho que é um ganha-ganha para o cliente. Para o cliente vai ser muito bom também, porque o caso dele vai ser mais agilizado. Quando você olha para a inteligência artificial e você vê o ministro do STF, presidente hoje, o Barroso é o presidente, né? Ele veio a público, vocês podem entrar no Google aí, veio a público solicitar que as Big Techs desenvolvam uma inteligência voltadas para o jurídico do Brasil. Olha só. É um caminho sem volta. Sim. Não adianta... Não vence a demanda, né? Não vence a demanda. Se os próprios ministros já reconhecem isso. Quem dirá o advogado ali que está no centro. E a gente olha para a inteligência artificial, a gente pensa apenas no ChatGPT, né? A gente está usando um aparelho a partir desse ano isso. Olha isso. Como a gente fecha muito contrato, a gente tem um gargalo lá que é o seguinte. Na nossa entrega, a gente precisa, antes da entrada inicial, de entregar o serviço, a gente precisa fazer uma entrevista com esse cliente. Claro, ele já passou pelo comercial, ele já foi atendido, fechou o contrato, mas a gente precisa ainda, porque tem casos que tem muitos detalhes, tem muita informação, então a gente tem essa entrevista com o cliente. Até o final do ano passado, a gente tinha 3 advogados em home office que eles só faziam entrevista. Eles não faziam outra coisa. Fechou o contrato, chegou o documento, vai para o cara para ele fazer a entrevista. E o que acontece? Demora. Porque às vezes é um público mais de baixa renda. Demora, porque você tem que anotar tudo. Né? A pessoa conta história, dá volta. Então, levava tipo 1h15, 1h30 para fazer uma ficha dela, porque você tinha que reportar. A gente tem um modelo que esse advogado seguia, mas ele tinha que perguntar, traduzir aquilo. Nós encontramos um aparelhinho de IA, um aparelho de gravação. Ele é um gravador de voz, mas ele tem uma IA lá dentro, que ela converte tudo que é falado em texto. Então ela converte assim, em transcrição total, 100% do que foi conversado. Ela transcreve em melhores momentos, ela transcreve em mapa mental. Por exemplo, essa conversa aqui, a gente até ia trazer esse aparelho para gravar o nosso podcast. Ele converte ali num mapa mental, num melhores momentos, vários tipos de texto. Ele consegue converter, ele não trouxe porque a nossa equipe está usando muito, a gente, né, e os que a gente tem não seria suficiente, que ia gerar problema lá. Mas o que eu quero dizer, esse aparelho, o que a gente faz? A gente liga para o cliente, avisa para ele que está sendo gravado, para ele gera segurança, para nós gera segurança. E o que acontece? Essa reunião que levava 1h30, 1h e tanto, hoje está levando 15, 20 minutos, porque você não tem que anotar. E aí ela converte isso e a nossa ficha está pronta. Não tem que digitar, você só pega a transcrição, sobe para a ficha e isso está pronto. Se eu falar para vocês que esses 3 advogados hoje, eles não existem mais, porque eles só faziam isso. E hoje a gente não precisa disso, porque lá dentro do escritório, no nosso próprio comercial, como ficou algo rápido, porque antes eu não queria que o comercial fizesse essa entrevista detalhada. Porque o comercial, na nossa visão, ele tem que estar lá atendendo leads e atendendo esses leads que chegam. Chega muito lead. Então a gente tirou isso do comercial, hoje voltou. Porque ela acabou de atender, fechou, ela já tem um modelo, 15 minutos. Ó, economia de tempo, de processo. Escala, né? Eu estou falando de um aparelho. Um aparelho. Sensacional. Edu, eu vou fazer uma pergunta aqui, até fugindo um pouquinho do nosso protocolo. Tá? Do nosso roteiro aí, até partindo já para a finalização. E tudo isso que você traz de bagagem aqui para nós, né? Desde inteligência artificial, marketing, processos, vendas, criação, script, esse aparelhinho da IA que eu achei fantástico, essa otimização de tempo. Tudo isso você entrega de fato? Entrego. Na sua mentoria? Eu compartilho
tudo que eu faço, tudo que a gente pratica, meus roteiros, todas as nossas estratégias. Colega advogado, vocês Todas. estão perdendo tempo em não conhecer o método VER, hein, do Edu Mariano, porque realmente aqui, aprendi muito aqui nessa quase Senhora. uma hora que a gente tá aqui junto. Muito, muito bom É uma mesmo, aula cara. mesmo. Uma A gente aula está sempre mesmo. aprendendo juntos, né? Sempre que a gente senta, nosso papo é longo, né? É. A gente começa a viver essa... eu falo que o empreendedorismo jurídico, você se sente às vezes meio solitário, Aham. porque é difícil você conversar com um advogado que ele está alinhado com esses pensamentos, porque é um mundo muito distante. Quando você encontra pessoas, vamos dizer, que estão no mesmo barco, Aham. então sempre que a gente senta, né? É muito O papo é bom, eu saio com alguma coisa que vocês me falaram que já aplico lá, a gente está sempre se ajudando, né? Show de bola. Realmente isso faz total diferença, né? Faz muita Porque diferença. É um universo, é uma trajetória que vai ser muito árdua, né? Sim. No final das contas, Claro. assim, o empreendedor, se fosse fácil, não terminava com dor, né? A gente sabe que exato. a gente vai ter que Boa. a gente vai ter que suar a camisa, Dói. é um caminho extremamente solitário, você tem que abrir mão, você tem que escolher o seu difícil, né? Exato. Eu, particularmente, escolho o meu difícil de sair da minha casa todo dia, impactar a vida de pessoas, promover acesso para as pessoas que confiam no meu trabalho. Eu acho que quando você empreende, você é um facilitador de sonhos, né? Exato. De tabela. Além de você estar realizando alguns sonhos seus, você também está ajudando pessoas que confiam em você a facilitar o sonho delas. Esse é o meu difícil, isso nem por isso é Exato. fácil. Agora, com todo respeito para as pessoas acomodadas, que não têm um apelo para o empreendedorismo, né? É ser difícil também você não poder conquistar algumas coisas, você não poder proporcionar outras, né? Gui, fala pra gente, alguma consideração final, alguma dúvida? Aproveita, hein? Aproveita que o homem tá aí. Olha, depois de que tudo que o Edu trouxe aqui ficou até difícil para mim, gente. Mas é assim, eu acho que minha consideração final é muito sobre o sair do comodismo, né? Que você mesmo disse. O advogado, ele vive com medo da advocacia saturada, medo da IA, mas entre nesse mundo, né? Conheça o trabalho do Edu, conheça o trabalho da RPF Comunicação, porque ainda tem muita água limpa, né? Muita água limpa. Tem advogado que fala assim, olha, já fiquei para trás. Não. Se você começar amanhã, talvez ficou, mas se começar hoje, ainda tem tempo, Com né? certeza. Então, sai do sofá, sai dessa advocacia dependente de indicações, do boca a boca, e seja protagonista do seu próprio negócio. Eu acho que isso vai fazer total diferença. Eu sempre uso uma frase assim para os parceiros que eu falo assim, olha, daqui 6 meses você vai ter desejado começar hoje, né? Então, o começo ele é muito difícil para tudo, né? Tanto o começo do marketing quanto o começo de uma setorização de escritório é muito difícil. A descentralização para o advogado é extremamente difícil também, né? Delegar nunca muito tá pronto. difícil, nunca tá pronto, nunca tem tempo, né? Mas é uma eterna construção, porque de fato é uma eterna necessidade. Né? É necessário a atualização, é necessário sair da zona de... Porque quando a gente fala uma palavra muito forte, zona de conforto, dá a impressão que tá chamando todo mundo de preguiçoso. Né? Mas em alguns momentos, ao decorrer do ano, nós, enquanto gestores, começa a tirar o pé e fala, nossa, esse mês não. Calma aí, mês que vem eu trago inovação, deixa eu relaxar um pouco. A gente vai procrastinando às vezes. Exatamente, vai deixando para depois. Só que depois custa, porque a gente vive num mundo muito dinâmico, gente. A gente vive num mundo onde o que você está estudando hoje, amanhã já é ultrapassado. Exato. Então você... Especialmente dentro do mundo jurídico. Dentro do mundo jurídico e digital. E agora mistura também, isso. dois, Mistura isso, tá lascado. A gente vê médicos, médicas sofrendo com essa atualização, onde já se viu médico ter que vender. Onde já se viu... Médico atende. Mas e médico vender? Né? Criar processo comercial, né? Ter todo um script de atendimento para no final falar que o médico tem que fazer o pitch de vendas. Exato. Essa palavra aí é muito forte, né? Mas tem algo, infelizmente ou felizmente para alguns, é o novo normal. Eu vejo na advocacia que no digital, no empreendedorismo, a concorrência é muito menor. Aquele colega que reclama que a advocacia está saturada, que reclama da OAB, reclama do judiciário, que é bem comum a gente ver isso dentro da advocacia. Aqui a concorrência é muito menor. Show de bola. No digital ainda é muito menor. Então, uma dica. Aproveite disso. Começa. Começa. Quando? É o primeiro passo. Né? Ontem. E antes feito do que perfeito, né? Exato. Antes feito do que perfeito. Exato. Bom, o Edu tá aqui, hoje o mentor, tem inúmeros mentorados e assumiu aqui pra gente um fato que eu não sabia, que
ele começou fazendo suas próprias campanhas, né? Muitas das vezes nem fazendo um curso de gestão de tráfego, mas começa, sente a necessidade, sente a dor, né? Saiba, porque a trajetória, ela te mostra os gargalos, né? A trajetória da vida da gente, ela mostra os gargalos. Eu comecei a RPF Comunicação com 16 anos de idade. Você acha que um dia eu imaginei, falando, nossa, daqui 12 anos eu vou ter uma empresa especialista para advogados? Eu não imaginei, eu comecei com filmagem, né? Então a mudança de rota é super normal. Eu acho que o primeiro passo é você ter apetite e ser apaixonado por aquilo que é o seu negócio. Eu acho que esse é o grande lance. E olhando lá para o passado, eu nunca fui um advogado ligado à tecnologia, nada. Sim. Até 2019. Eu era o cara que do Word ali para fazer minhas petições e usava a internet para pesquisa, para básico. E eu lembro, no início, foi muito sofrido. Tinha um dia que eu queria quebrar o computador, sabe? Rodando aquelas campanhas. Foi sofrido. Mas hoje eu vejo que esse caminho não precisa ser tão desgastante. Na época, não se ouvia falar. Eu não estou dizendo afirmar, né? Não posso afirmar que não tinha, mas eu não conhecia agências de marketing jurídico. Muito difícil. Não existia. Não existia, eu não posso generalizar, mas não era comum. Então eu tive que fazer. Hoje você tem acesso a esses profissionais. E, claro, você entendendo os passos, né, uma estratégia, contratando a agência correta, entendendo tudo por trás, o que vai ser feito, quais são as estratégias, isso tem uma enorme diferença. Isso facilita muito. Demais. Show de bola. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, pelo bate-papo. Acho que foi um conteúdo. Quem assistiu todo esse nosso episódio aqui, realmente eu tenho certeza que hoje nós três aqui impactamos a vida, pelo menos de alguma pessoa nós impactamos, e acho que essa é a nossa missão e nossa trajetória por aqui. Lucas, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer com você. Obrigado pelos aprendizados, Edu, foi ótimo. Espero que a gente possa estar junto outras vezes. No teu próximo jantar, que eu já sei que tem data, quero estar lá presente, quero compartilhar conhecimento com o pessoal. Fica atento, hein, pessoal? Você da região de São José do Rio Preto, aqui num raio de 200, 300 quilômetros mais ou menos, o Edu, em breve, acompanha o Instagram dele. Se a produção conseguir colocar aqui o @, ele vai divulgar recentemente um próximo jantar, né? Um jantar de negócios para advogados. Show de bola, oportunidade, hein? Há 40 dias, né, já que a gente fez esse evento, e a gente vai fazer ele novamente. Foi muito bacana, a gente reuniu lá quase 50 advogados, um jantar descontraído, mas a gente falou de muito conteúdo, sim, a importância, as estratégias, como está caminhando isso, e eu convido os advogados aqui da região a virem participar desse próximo jantar. E também quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, Guilherme, Lucas, pelo convite, é sempre um prazer. É sempre edificante a nossa conversa, sempre dá bons frutos. E a gente poder compartilhar isso, né? Às vezes tem alguns colegas, meus advogados, falam, nossa, mas você compartilha isso com outros advogados? Eu falo, olha, a internet, não existe concorrência lá ainda. A internet, a demanda é infinita. Sim. Então, quando a gente pode compartilhar isso, eu acho que é um propósito, é um sentimento de poder ajudar, de poder contribuir. E você vê, às vezes, advogados que não estão no caminho correto, que estão tendo dificuldades, e você poder ali dar a mão, caminhar junto, mostrar um caminho. Show de bola. E isso dá certo, né, no dia a dia, impactar a vida dele, da família. Isso é muito gratificante, isso é o que move, né, e faz a gente se sentir útil, né? Se sentir útil. Essa é a pegada. Né? Gente, muito obrigado pela sua presença, por ter participado aqui conosco desse episódio, e até o próximo episódio do Juris Accelerator. Um abraço.